Os pais ricos da minha namorada odiavam-me antes mesmo de nos conhecermos. A caminho da mansão deles pela primeira vez, parei para consertar o Rolls Royce Vintage de uma senhora idosa à beira da estrada. Cheguei 1 hora atrasado, coberto de graxa, pronto para que me expulsassem. E então, a mulher que eu acabara de ajudar chegou atrás de mim. Antes de entrarmos na história, tenho uma pergunta. Qual foi o momento mais estressante de conhecer os pais que já viveu ou ouviu falar? Conte-me nos comentários. E não se esqueça de subscrever para mais histórias todos os dias. Bem, vamos para aquela estrada rural isolada. A chamada telefônica com a minha namorada, Sofia, devia ser um último discurso motivador e tranquilizador. Em vez disso, foi uma aula magistral de ansiedade. Eu estava no meu pequeno apartamento, já a suar no meu melhor e único fato, e a voz dela do outro lado era um sussurro apertado e frenético. "Está bem, Marco. Lembra-te do plano", disse ela. "Quando o meu pai perguntar o que fazes, não digas que és dono de uma oficina. Dizes que estás na gestão automóvel especializada. E se a minha mãe perguntar pelas tuas mãos, dizes que tens andado a fazer marcenaria recreativa. Seja o que for, não menciones as palavras óleo de motor ou fluido de transmissão." "Sofia, querida", disse eu, tentando brincar com isso. "Eu sou mecânico, é o que faço, é quem sou. Construí o meu negócio do zero. Tenho orgulho nisso." "Eu sei que tens", sussurrou ela, e eu conseguia ouvir a dor genuína na voz dela. "E eu tenho orgulho em ti, mas eles são diferentes. Vêm de um mundo diferente. Não vão entender. Só por mim, Marco, só por esta noite. Podes, por favor, representar o papel?" Suspirei. Eu faria qualquer coisa pela Sofia, e isso incluía fingir ser um homem que não era. Por umas horas, para impressionar os pais dela, snobs insuportáveis, Ricardo e Eleonora Pereira. Nunca os tinha conhecido, mas ouvi as histórias. Histórias dos seus membros em clubes exclusivos, das suas galas de caridade, do seu julgamento silencioso, mas absoluto, de quem não se encaixasse no seu mundo estreito de dinheiro antigo. E eu, um tipo de colarinho azul com graxa debaixo das unhas que nenhuma lavagem podia remover completamente, era a encarnação ambulante de tudo o que eles desprezavam. Passei 10 minutos a esfregar as mãos com uma escova rígida até ficarem vermelhas e irritadas, uma tentativa fútil de apagar as evidências do trabalho da minha vida. Entrei no meu picape vintage meticulosamente limpo, um veículo que eu próprio restaurara, e comecei a longa viagem, para fora da cidade e para o mundo deles. Quanto mais avançava, mais a paisagem mudava. Blocos urbanos sujos davam lugar a subúrbios amplos, que depois se fundiam em vastas colinas ondulantes de campo imaculado para cavalos. A estrada estreitava-se e, em breve, eu passava por enormes propriedades com portões, cada uma fortaleza de riqueza e privilégio. Olhei para o relógio. Ia chegar uns minutos adiantado, uma pequena vitória gerenciável. E então, ao contornar uma longa curva sinuosa, vi-o. Era um carro, mas não era só um carro. Era uma obra de arte, um magnífico Rolls Royce Silver Cloud bicolor dos anos 1960, estacionado de forma estranha na berma de gravilha, com o grande capô prateado aberto. Ao lado dele, parecendo completamente desamparada, estava uma senhora idosa. Era a imagem da elegância. Vestida com um casaco de tweed e pérolas, o cabelo prateado perfeitamente penteado. Olhava para o motor silencioso e fumegante com uma expressão de profunda frustração aristocrática. A minha mente começou imediatamente a acelerar. "Continua a andar." Uma voz que soava suspeitosamente como a da Sofia sussurrou na minha cabeça. "Não podes atrasar-te. Não hoje. Isto não é problema teu." Mas outra voz mais profunda, a voz do homem que eu realmente era, tomou conta. Aquilo era um clássico, uma obra-prima. E estava com problemas. E a mulher parecia prestes a ter um dia muito mau. Com um gemido de resignação pelo meu próprio caráter, abrandei o picape e parei à frente dela. Saí, deixando o casaco do fato no banco. "Problemas, senhora?" Perguntei, tentando soar o menos ameaçador possível. Ela olhou para mim, os olhos afiados e inteligentes, absorvendo o meu fato.
calças e camisa social com um toque de surpresa. Simplesmente parou, disse ela, a voz num tom culto e claro. Fez um som horrível de clunk e depois muito fumo. O meu motorista devia seguir-me, mas parece que se perdeu. Importa-se que eu dê uma olhadela? Perguntei. Sei uma coisa ou duas sobre estes motores antigos. Ela deu-me um longo olhar avaliador, depois acenou. À vontade. Inclinei-me sob o capô massivo, o cheiro familiar e belo de óleo quente e metal envelhecido enchendo-me os sentidos. Para mim, era uma sinfonia. Vi o problema em menos de 30 segundos. Fio desgastado na tampa do distribuidor. Um problema clássico neste modelo. Uma reparação fácil, se soubesses o que fazias. É só uma ligação solta, senhora, disse-lhe. Posso remendar e pô-lo a andar em uns 20 minutos, mas olhei para as minhas mãos limpas e para a camisa social. Vai ficar um pouco engraxado. Jovem, disse ela, com um pequeno sorriso irônico no rosto. Se conseguires fazer esta bela fera antiga andar de novo, não me importo se tiveres de te cobrir de lama para o fazer. E assim, pus-me ao trabalho. Tirei o meu kit de ferramentas de emergência do picape. Sujei as mãos. Cuidadosamente descasquei o fio, reconectei-o e enrolei-o firmemente com fita isolante. Falamos enquanto trabalhava. Ela não perguntou o que eu fazia da vida. Perguntou-me sobre o carro. Era afiada, conhecedora. Adorava aquele veículo e ficou genuinamente impressionada com o meu conhecimento. Quando acabei, limpei as mãos engraxadas com um trapo do picape. Pronto, senhora, disse-lhe. Experimente agora. Ela entrou, rodou a chave e o grande motor poderoso ronronou para a vida. Um ronco profundo e satisfatório. Ela sorriu, um sorriso genuíno e belo de pura alegria. Jovem, és um trabalhador de milagres, exclamou. Como posso retribuir-te? Só saber que estar a andar de novo é pagamento suficiente, disse eu, o meu coração cheio. Tenha um ótimo dia, senhora. Você também, disse ela, os olhos inteligentes parecendo fixar os meus por um longo momento. Depois, com um último aceno grato, meteu a mudança e partiu. Uma rainha no seu carro recém-ressuscitado. Viu o belo carro antigo desaparecer pela estrada. Um sentimento quente de trabalho bem feito no peito. Um sentimento que imediatamente se transformou em gelo ao olhar finalmente para as minhas mãos, agora riscadas de graxa preta, e depois para o relógio. Agora estava mais de 1h05 atrasado. O sol era uma bola laranja flamejante afundando-se abaixo das colinas arborizadas. O jantar devia ter começado às 6. Ensaiava o meu pedido de desculpas na cabeça, enquanto percorria os últimos 2 quilômetros até a propriedade dos Pereira. Lamento tanto, senhor. Havia uma senhora idosa, uma emergência real, um carro clássico. Soava fraco, patético, como a desculpa barata e inacreditável que um miúdo da escola inventaria. Estas não eram as pessoas que apreciariam as nuances de um automóvel vintage avariado. Estas eram pessoas, como a Sofia me explicara com tanto cuidado, que valorizavam uma coisa acima de tudo: as aparências. E eu, com as mãos engraxadas, as calças do fato manchadas de sujidade e o atraso imperdoável, estava prestes a fazer a pior primeira impressão da história humana. A entrada da propriedade era marcada por 2 pilares de pedra massivos, mas sem portão. Era uma declaração de confiança discreta de dinheiro antigo. O caminho de acesso, um longo rio sinuoso de gravilha branca perfeita, rangia sob os pneus. Levava através de uma paisagem tão perfeitamente cuidada que parecia irreal, abrindo finalmente para revelar a casa em si. Mansão era a única palavra para aquilo. Era um solar georgiano de tijolo amplo de 3 andares, com dezenas de janelas altas e reluzentes, todas iluminadas por dentro como um grande navio de cruzeiro festivo. Estacionei o meu humilde, embora amorosamente restaurado, picape no extremo do caminho circular, já alinhado com sedãs alemães caros. Sentia-me como um bote amarrando ao lado de uma frota de iates. Por um longo momento fiquei só sentado, as mãos a agarrar o volante, o coração a bater forte contra as costelas. Tentei limpar a graxa debaixo das unhas com um guardanapo de papel inútil do porta-luvas, um gesto fútil que só espalhava mais a sujidade.
Era agora. Respirei fundo e firme, saí do picape e comecei a longa caminhada solitária até a imponente porta da frente. Toquei a campainha. O som ecoou profundo e sonoro, algures na vastidão da casa. Esperei. Após o que pareceu uma eternidade, a pesada porta de madeira escura abriu-se. E lá estava a Sofia. O rosto dela, que eu vira pela última vez numa videochamada cheio de uma bela esperança ansiosa, era agora uma máscara de choque horrorizado puro. Marco, sussurrou ela, os olhos arregalados ao absorverem a minha aparência, o cabelo desgrenhado, as mãos manchadas de graxa e a sujidade no fato. Oh meu Deus, o que te aconteceu? Estás bem? Estava tão preocupada. Tentei ligar-te. Lamento tanto, Sophie. Comecei. A minha voz um ronco baixo e apologético. Posso explicar. Estava a caminho e havia esta senhora idosa à beira da estrada. O carro dela avariou e senti que tinha de parar para ajudar, mas nunca acabei. Duas figuras emergiram do grande corredor atrás dela, entrando na luz quente da varanda. Eram eles, Ricardo e Eleonora Pereira. Eram exatamente como a Sofia os descrevera, só que mais. Ele era alto e de cabelo prateado, vestido com um casaco de fumar perfeitamente talhado. O rosto uma máscara de desdém aristocrático frio. Ela era impossivelmente elegante, as pérolas a brilhar, a expressão de desaprovação aborrecida e gelada. Olharam para o rosto horrorizado da filha e depois para mim. E as expressões endureceram em algo para além de simples desaprovação. Era um olhar de desprezo puro e absoluto. Então, disse Ricardo Pereira, a voz um arrasto baixo e cortante tão afiado e frio como um caco de vidro. Este é ele, o mecânico. Lamento imensamente o meu atraso, senhor e senhora Pereira. Gaguejei, o meu discurso ensaiado transformando-se em cinzas na boca. Havia uma mulher na estrada. O carro vintage dela avariou e senti que tinha de parar para ajudar. Ricardo ergueu a mão, silenciando-me instantaneamente. Não nos interessam as tuas desculpas, jovem. Pontualidade no nosso mundo não é uma sugestão, é um requisito básico de respeito, um requisito que claramente falhaste em cumprir nesta nossa primeira reunião. A mulher dele, Eleonora, avançou então, os olhos tão frios e duros como os brincos de diamante, percorrendo a minha aparência com um olhar de nojo físico. Olhou para as minhas mãos engraxadas e um pequeno sorriso cruel tocou-lhe os lábios. A Sofia disse-nos que eras um homem que trabalha com as mãos, disse ela, a voz gotejando um desdém venenoso doce. Vejo que não fizeste esforço para esconder o facto. Que rústico encantador da tua parte. Fiquei ali sem palavras. O tiro duplo do esnobismo deles deixara-me completamente desarmado. Acho melhor remarcarmos esta visita, Marco, disse Ricardo, o tom de um homem a dispensar um criado. Já nem olhava para mim. Olhava para a filha. Talvez para uma altura em que o teu amigo se possa apresentar com um mínimo da dignidade que esperamos nesta casa. Depois virou-me as costas. Um ato final e absoluto de dispensa. A derrota era um gosto frio e amargo na boca. Eu falhara. Jogara o jogo deles e perdera espetacularmente. Dei a Sofia um último olhar de coração partido, um pedido de desculpas silencioso por não ser o homem que a família dela queria, e virei-me para voltar para a escuridão, o meu futuro com ela sentindo-se tão distante e frio como as estrelas. Mas antes de poder dar um único passo para fora da grande varanda imponente, o som chegou-me. Era um som que eu conhecia intimamente, o ronco profundo, belo e profundamente familiar de um motor V12 clássico de Rolls-Royce. Um par de faróis brilhantes e poderosos varreu o relvado cuidado, iluminando-nos aos quatro num clarão súbito e dramático. Parei, a mão no corrimão, o coração dando um salto único, esperançoso e completamente confuso. Eu conhecia aquele som, conhecia aquele carro. O magnífico Silver Cloud bicolor deslizou até parar num sussurro silencioso atrás do meu humilde picape. Por um momento, ninguém na varanda se mexeu. Ricardo e Eleonora Pereira fitaram, os rostos uma mistura de perplexidade e irritação com esta interrupção inesperada do triunfo deles. A Sofia só observava,
o desespero anterior agora tingido de uma curiosidade profunda e questionadora. A porta do condutor do Rolls-Royce abriu-se com um clique suave e satisfatório. Um motorista impecavelmente vestido com fato escuro e boné saiu e moveu-se com uma graça formal e praticada para abrir a porta traseira do passageiro. Uma mão emergiu primeiro, uma mão elegante e pálida, adornada com um único anel de safira massivo que parecia beber a luz da varanda. Depois, devagar e regiamente, a ocupante do carro saiu. Era ela. Era a mulher da beira da estrada. A minha futura sogra foi a primeira a falar, a voz um guincho agudo de espanto absoluto que destruiu completamente a fachada fria e controlada dela. Mãe, o que faz aqui? E naquela coisa velha, eu disse-lhe que o motorista a ia buscar no carro da cidade. A mulher, Matilde Pereira, avó da Sofia e a matriarca inegável e universalmente temida de todo o clã Pereira, ignorou completamente a filha. Os olhos afiados e inteligentes, os mesmos olhos azul claros que me observaram com tal curiosidade enquanto trabalhava, varreram a cena à frente dela. Absorveram a postura rígida e zangada do genro, a expressão confusa e culpada da filha, a confusão chorosa da Sofia e, finalmente, a minha própria forma desgrenhada e manchada de graxa. Começou a caminhar para a varanda, os passos surpreendentemente rápidos e cheios de um propósito que parecia fazer o ar à volta crepitar. Ricardo e Eleonora, que momentos antes eram os senhores imperiosos deste solar, pareciam agora duas crianças petulantes e repreendidas. Matilde Pereira parou ao fundo das escadas, diretamente à minha frente. O olhar dela era direto, inabalável, e continha um toque de algo que eu não conseguia decifrar. Olhou-me de cima a baixo, os olhos demorando-se um momento nas minhas mãos manchadas de graxa, a sujidade no joelho, o estado ligeiramente amarrotado do fato. Um homem menor murcharia sob tal escrutínio intenso, mas o olhar dela não parecia julgador. Parecia analítico, como um mestre artesão examinando uma peça de mobiliário desconhecida, mas bem feita. Depois, um sorriso lento e sabedor espalhou-se pelo rosto dela. Um sorriso que continha um universo de divertimento e uma grande dose de algo mais que eu começava a entender. Respeito. Ricardo, disse ela, a voz forte e clara, cortando o silêncio atordoado como um sino bem tocado. Eleonora. O tom não admitia discussão. Era um comando discreto. Este jovem, gesticulou para mim com a mão reluzente, que parecem estar no processo de expulsar da vossa propriedade, acabou de passar a melhor parte de uma hora deitado na berma fria e úmida de uma estrada rural para consertar o meu carro, depois do vosso motorista perpetuamente fiável, aparentemente ter virado para outro continente. Ricardo encontrou finalmente a voz, embora fosse um crocitar tenso e incerto. Mãe, nós não... Ele chegou uma hora atrasado para o jantar e está uma desgraça. Matilde Pereira cortou-o com um aceno desdenhoso da mão. Uma desgraça, disse ela, as sobrancelhas arqueando com um divertimento irônico perigoso. Isto não é uma desgraça, Ricardo. Isto é a marca de um homem que não tem medo de fazer trabalho real. Um homem que para ajudar um estranho em necessidade, mesmo quando isso o faz esperar para uma reunião muito importante. Depois olhou diretamente para a filha. Uma medida de caráter, Eleonora, que nenhuma quantia de dinheiro ou estatuto pode comprar. Uma qualidade que parece estar desesperadamente em falta nesta casa ultimamente. Depois, virou as costas aos filhos atordoados e horrorizados e deu-me a atenção plena e indivisa. O sorriso dela era agora de um calor genuíno. Tens a minha mais profunda gratidão, jovem, disse ela. Possuis uma habilidade rara e valiosa, e ainda mais rara, a bondade de usá-la sem pedir nada em troca. Depois fez algo que eu acredito selou o destino dos meus sogros. Pegou no meu braço, o aperto surpreendentemente forte para a idade dela, um gesto claro e público de aliança. Vem comigo, Marco, disse ela, o sorriso irradiando um deleite genuíno. Parece que cheguei mesmo a tempo de te salvar.
Do que tenho a certeza ia ser uma noite terrivelmente aborrecida e julgadora. Vai juntar-te a mim para o jantar. Caminhei, atordoado e em transe, pelas escadas daquela grande mansão, não como um mecânico desgraçado, mas ao braço da única mulher que podia fazer reis e CEOs tremerem. O interrogatório que eu temia terminara antes de começar. Mas ao olhar para trás para os rostos pálidos e horrorizados de Ricardo e Eleonora, percebi que um novo julgamento, muito mais interessante e para eles muito mais aterrorizador, estava prestes a começar, e os meus sogros zangados eram agora os réus no banco. Atravessei a grande porta imponente da mansão Pereira, não como um suplicante, não como um convidado desgraçado e atrasado, mas ao braço da única mulher cuja autoridade naquela casa era absoluta. O ar lá dentro era fresco e cheirava a cera de abelha, dinheiro antigo e o aroma tênue e delicioso de um pato assado. Um mordomo alto e impossivelmente magro, que mais tarde soube chamar-se Henrique, estava no vasto átrio de mármore. Olhou para as minhas mãos manchadas de graxa e o fato sujo com um laivo de horror profissional, mas a expressão suavizou-se imediatamente numa máscara de neutralidade perfeita ao ver a minha escolta. Matilde voltou, disse ele, a voz um murmúrio baixo e respeitoso. Sim, Henrique, o meu novo protegido, respondeu Matilde, a voz rápida e alegre. Este é o senhor, Marco Oliveira. Por favor, ponha mais um lugar à mesa, à minha direita. Os olhos do mordomo arregalaram-se quase imperceptivelmente com o comando, o lugar à direita da matriarca. Era o lugar de honra, um lugar, soube mais tarde, que o meu próprio futuro sogro, Ricardo, cobiçara durante anos. Fomos seguidos para dentro da casa pelos remanescentes silenciosos e chocados do comitê de boas-vindas. Ricardo e Eleonora Pereira, que momentos antes eram os senhores imperiosos deste castelo, arrastavam-se agora atrás de nós como crianças repreendidas. A minha namorada Sofia seguia atrás deles, o rosto uma bela imagem de espanto nascente e riso suprimido e jubiloso. Matilde levou-me para a sala de jantar. Era uma sala tão grandiosa que parecia quase absurda, com uma mesa longa o suficiente para aterrar um pequeno avião, posta para o que pareciam 20 pessoas, embora só nós 5 estivéssemos presentes. Guiou-me para o meu lugar de honra e sentei-me, sentindo-me como um plebeu que tropeçara acidentalmente numa corte real e fosse confundido com um príncipe visitante. O jantar que se seguiu foi os 90 minutos mais surreais, satisfatórios e aterrorizadores de toda a minha vida. Não foi uma refeição, foi uma performance, uma peça quieta, brutal e magistralmente executada, com Matilde como diretora única e os próprios filhos como elenco secundário desamparado e humilhado. Ignorou-os completamente. Durante toda a refeição, o foco dela foi um feixe de laser dirigido só a mim. Não me perguntou sobre os meus rendimentos ou a minha família ou as minhas perspectivas financeiras futuras. Perguntou-me sobre mim. Então, Marco, começou ela, depois do mordomo nos servir a ambos um vinho tinto rubi profundo, um Silver Cloud dos anos 1960. Uma máquina magnífica, mas notoriamente temperamental. A bomba de combustível, dizem-me, é um pesadelo. Qual é o segredo para manter a pressão consistente? E assim contei-lhe. Falei da minha paixão, do meu ofício. Falei da simplicidade elegante de um carburador, da arte perdida de moldar uma peça personalizada à mão, da satisfação única de trazer um belo motor antigo esquecido de volta à vida. Falei não como um mecânico engraxado, mas como um artesão, um mestre, um homem que amava verdadeiramente o seu trabalho. E ela ouviu, os olhos afiados e inteligentes nunca deixando o meu rosto, fazendo perguntas inteligentes e perspicazes, o interesse genuíno e absoluto. A certa altura, Ricardo, o meu futuro sogro, claramente incapaz de suportar a irrelevância mais tempo, tentou intervir. Falando de investimentos, mãe, começou ele, a voz um pouco alta demais. O mercado de clássicos pré-guerra está a mostrar uma descida significativa. Matilde cortou-o com um aceno frio e desdenhoso da mão. Ricardo, por favor, disse ela, sem sequer olhar para ele.
Estamos a discutir coisas de valor real e tangível esta noite, não os teus números imaginários num ecrã. O Marco é um homem que constrói coisas, um conceito que receio estar a tornar-se bastante estranho para esta família. A bofetada verbal foi tão afiada e precisa que Ricardo encolheu fisicamente e recuou para um silêncio amuado e ressentido pelo resto da refeição. Mais tarde, Eleonora, a minha futura sogra, fez uma tentativa desesperada de recuperar terreno. O pato está simplesmente divino, não acha, mãe? Mandei trazer o chefe de Lisboa. Matilde deu uma dentada delicada, mastigou pensativamente e depois olhou para mim. Está bastante bom, concedeu. Mas sabe, Marco, um motor bem afinado, um motor que foi cuidado e trazido de volta do abismo por uma mão hábil, isso é uma coisa muito mais satisfatória do que qualquer refeição requintada. Não concorda? Sim, senhora, disse eu, um sorriso lento espalhando-se pelo meu rosto ao finalmente entender o jogo que ela jogava. Concordo plenamente. E assim continuou. Durante todo o jantar, eu era o convidado celebrado, o especialista valorizado, e eles, na própria casa magnífica, eram o público, forçados a sentar em silêncio e assistir enquanto a matriarca da família celebrava o homem que eles tentaram rejeitar tão cruelmente. A Sofia, do outro lado da mesa, só me observava, o rosto cheio de um amor e orgulho tão profundos que faziam o meu coração doer com uma luz feliz e brilhante. Ela via o homem por quem se apaixonara, não só aceite, mas defendido. Quando a noite finalmente terminou e o mordomo serviu o café, Matilde fez o seu movimento final e decisivo. Olhou pela mesa longa para os filhos silenciosos e humilhados e depois para a Sofia e para mim. Há muito tempo, disse ela, a voz quieta, mas carregando um peso imenso, que não tenho uma conversa de tal substância e integridade nesta mesa. Dá esperança a uma velha para o futuro desta família. Depois virou-se para mim, um brilho novo, afiado e comercial nos olhos. Marco, disse ela, o meu falecido marido, avô da Sofia, era um colecionador apaixonado de automóveis clássicos. A coleção dele, que inclui vários veículos inestimáveis e únicos, tem estado numa garagem com controlo climático nesta propriedade, intocada e a deteriorar-se lentamente, há quase 20 anos. Ninguém nesta família tem a habilidade ou o interesse para cuidar deles. Inclinou-se para a frente, a expressão agora de uma CEO fazendo uma oferta formal. Acredito, disse ela, um sorriso triunfante no rosto, que acabei de encontrar um novo projeto para ti. Discutiremos os termos generosos do teu novo papel como curador oficial da coleção Automóvel Pereira amanhã de manhã. O meu próprio queixo, não me envergonho de dizer, caiu. Ricardo e Eleonora só fitaram, os rostos uma tela pálida e horrorizada de descrença. Ela não só me aprovara, não só me acolhera na família, acabara de me dar um emprego, um propósito no mundo deles e as chaves para uma peça inestimável da história deles. O mecânico engraxado que tentaram expulsar da casa acabara de ser posto no comando das joias da família. O silêncio na grande sala de jantar após o anúncio de Matilde Pereira era uma coisa bela. Era um silêncio cheio não de tensão, mas do som ensurdecedor do mundo dos meus sogros a ser virado completamente e irrevogavelmente do avesso. Olhei pela mesa para a minha namorada, Sofia. O olhar de amor puro, radiante e triunfante no rosto dela era uma visão que eu guardaria pelo resto da vida. Ela não estava só feliz por mim. Estava vingada. O homem que amava, o homem que os pais dela consideraram um comum sujo e impresentável, acabara de ser armado cavaleiro pela própria rainha. O meu futuro sogro, Ricardo, parecia ter sido atingido fisicamente. A boca abria e fechava silenciosamente, como um peixe ofegante. A minha futura sogra, Eleonora, era uma estátua de horror puro e pálido, o copo de vinho congelado a meio caminho dos lábios. Tinham perdido. Na própria casa, à própria mesa, tinham sido completamente e totalmente ultrapassados. O julgamento deles fora julgado e considerado insuficiente. Finalmente encontrei a voz, uma coisa humilde e ligeiramente trêmula. Senhora, eu não sei o que dizer.
É uma oferta incrivelmente generosa. Ficaria honrado. Tolice, disse ela com um aceno desdenhoso da mão, embora os olhos brilhassem com um deleite feroz. Não é uma oferta generosa, Marco. É prática. Estou a salvar uma peça inestimável da história do meu falecido marido de se transformar lentamente em pó nas mãos de pessoas que a veem só como um número num livro de contas. Tu, posso ver, vês a alma na maquinaria. Isso é uma habilidade que não se pode comprar. Quando a Sofia e eu nos preparávamos finalmente para partir, horas depois, após uma longa e maravilhosa conversa com Matilde sobre as glórias do motor do Eisenberg dos anos 1930, os meus sogros fizeram uma última defesa desesperada. Encurralaram Matilde no grande átrio. Mãe, não pode estar a falar a sério, sibilou Eleonora, a voz um sussurro baixo e furioso. Não vai mesmo dar a este macaco da graxa acesso à coleção do pai. É uma peça inestimável da herança da nossa família. Matilde virou-se, e a mulher, a vozinha quente com quem eu falara toda a noite, desapareceu, substituída por uma figura de autoridade aristocrática tão fria que até eu dei um passo involuntário para trás. Eleonora, disse ela, a voz como gelo, deixa-me ser perfeitamente cristalina. A herança desta família não está nos carros, nem nas casas, nem nas carteiras de ações. A herança desta família devia estar no seu caráter. Uma qualidade que este jovem demonstrou em abundância, e uma qualidade que tu e o teu marido, deu um olhar fulminante a Ricardo, mostraram uma falta chocante esta noite. Depois, virou-se para mim. O Marco tem a minha confiança completa e total. É um homem de habilidade, decência e bondade. É uma adição bem-vinda e muito necessária a esta família. Vão mostrar-lhe o respeito que ele ganhou. Fiz-me entender? Sim, mãe, sussurrou Eleonora, o rosto pálido, os olhos fixos no chão. Matilde sorriu-me de novo. O Henrique dar-te-á as chaves da garagem oeste amanhã de manhã, Marco, disse ela. Diverte-te. Os meses que se seguiram foram uma revolução quieta. O nosso casamento foi uma cerimônia bela e alegre. Os meus sogros estavam lá, os sorrisos forçados, mas o comportamento impecavelmente educado. Tinham terror de Matilde, e isso notava-se. No dia após a nossa lua de mel, entrei pela primeira vez na lendária garagem oeste, com a Sofia ao meu lado. Era o paraíso de um amante de carros, uma catedral poeirenta e silenciosa de grandeza automóvel. Havia Bugattis pré-guerra, Ferraris clássicos, antigos e magníficos muscle cars americanos. Era o trabalho de uma vida, um projeto de pura alegria. E era agora a minha responsabilidade, o meu propósito. Nunca mais tive de fingir ser um homem de gestão automóvel. Na verdade, Matilde insistiu que eu convidasse os sogros para a garagem, para os guiar pelo meu trabalho de restauro, para explicar a mecânica intricada de um carburador, para os deixar ver-me no meu elemento, as mãos cobertas da graxa honesta e nobre do meu ofício. Era a forma quieta, sustentada e brilhante dela, de vingança em meu nome. Uma noite, meses depois, a Sofia e eu levamos um dos carros restaurados, um belo Jaguar E-Type de 1965, para um passeio pelo campo. O sol punha-se, o ar estava fresco e a minha bela esposa sentava-se ao meu lado, um olhar de contentamento puro e feliz no rosto. Pensei naquela primeira noite terrível, no pavor e medo que sentira a caminho de conhecer os pais dela. Estivera tão pronto para esconder quem era, para fingir ser alguém mais respeitável, para ganhar a aprovação deles, e no entanto foi o ato simples e autêntico de bondade, o ato de um mecânico parando para ajudar uma estranha com o carro, que me ganhara tudo. A minha vindicação não estava na humilhação deles, mas na verdade profunda e bela daquele momento. Não fora aceite apesar de quem era. Fora acolhido, celebrado e afinal triunfante por causa disso. Fora fiel a mim mesmo, e ao fazê-lo encontrara uma família nova e muito melhor. Manchas de graxa e tudo. Uma história absolutamente perfeita sobre como o caráter verdadeiro é sempre mais valioso do que o estatuto superficial.
O que acha da forma como a matriarca, Matilde, pôs a própria família no lugar deles? Conte-nos os seus pensamentos nos comentários abaixo. Se adorou esta história incrível de um teste de caráter, por favor, mostre o seu apoio carregando no botão de like e não se esqueça de subscrever para mais histórias comoventes de justiça. Não esqueça de clicar no sino de notificações para nunca perder um upload. Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo.